Seja muito bem-vindo. Estamos reunidos para mais um episódio do programa Em Busca da Verdade. Obrigado pela sua companhia e por ter escolhido hoje juntar-se a mim para mais um estudo profundo da Palavra de Deus, que eu acredito que pode ser para a sua vida uma bênção. Nesta temporada do programa Em Busca da Verdade, estamos a estudar, como sabe, o livro do profeta Daniel. E hoje vamos estudar a visão que Daniel teve, que está registada aqui no capítulo 8. As palavras de Gabriel levam-nos mais uma vez a esta grande verdade central que estamos a estudar neste capítulo. Levam-nos até ao santuário, aos seus rituais. E estes rituais e o próprio santuário, recordam-se, eles tinham sido lançados por terra, já lemos, por esta força. Tinham sido profanados, tinham sido destruídos por este poder da natureza eclesiástica e universal. Ora, mais do que isto, quando a Bíblia fala de santuário, afinal, a que é que ela se refere? Que rituais são estes que estão incluídos no que a profecia agora aqui nos indica? Quando se fala de purificação do santuário como a solução e o momento em que se vai parar essa grande força contrária ao povo de Deus. É isto que nós precisamos de entender. O povo de Israel teve 3 templos, se quiser 3 santuários, ao longo da sua história. Temos, em primeiro lugar, o tabernáculo no deserto, mas temos também o templo de Salomão, o primeiro templo, que foi destruído e depois deu lugar ao templo de Herodes. Nós temos provavelmente noção, podemos ver aqui uma representação do que era o primeiro tabernáculo. Era o santuário no deserto. Este era o santuário, uma tenda que acompanhava o povo quando ele andou durante aqueles 40 anos a vaguear pelo deserto depois de sair do Egito. Depois tivemos o santuário, ou o templo de Jerusalém, mas agora já no templo, tanto neste caso o de Salomão, como o de Herodes. Ambos estes templos eram, na verdade, estruturas imponentes, estruturas absolutamente grandiosas. Estes santuários, tanto do deserto como depois o de Jerusalém, embora muito diferentes, obviamente, na construção, nos materiais, em termos dos rituais, eles eram absolutamente idênticos. A organização dos espaços e, sobretudo, o seu funcionamento eram idênticos, baseavam-se na mesma revelação. Nós podemos, aliás, ver isto com algum pormenor, como é que eram constituídos, como é que funcionavam estes santuários. Este conjunto a que os israelitas chamavam santuário, ele era constituído por 2 partes distintas. Um pátio, ou seja, uma zona exterior. Esta zona era vedada a toda a volta e tinha, no fundo, uma entrada por onde se tinha acesso. E depois tínhamos também o edifício propriamente dito, que designamos como santuário, que no deserto era uma tenda. Então, voltando aqui, nesse pátio havia 2 utensílios muito importantes. Havia um altar, que era chamado o altar do holocausto, ou o altar das ofertas. Ali eram queimadas ofertas, e uma bacia com água limpa era o outro objeto que era colocado antes da porta de entrada dentro do edifício propriamente do santuário. Depois, o edifício construído mais tarde em Jerusalém por Salomão, ou no deserto, na tenda, o edifício propriamente dito, ele era dividido em 2 salas distintas e essas salas estavam separadas por uma cortina. Na primeira sala, que era logo a seguir à entrada, tínhamos 3 utensílios muito importantes e muito especiais. Um candelabro, este candelabro tinha 7 braços, que estava constantemente aceso. Ele representava a iluminação, a presença do Santo Espírito. Mas havia também uma mesa. Essa mesa tinha sobre ela 12 pães. Eram chamados pães da proposição. Eles representavam o alimento espiritual que devia ser distribuído a cada uma das 12 tribos de Israel. E depois tínhamos o altar do incenso, que se encontrava mesmo junto à cortina que fazia a separação entre as 2 salas. Aqui eram queimados
perfumes. E o fumo e o cheiro que saíam deste altar, eles representavam as orações de intercessão que eram feitas em favor do povo. Este primeiro compartimento ou espaço era chamado o lugar santo. Depois, para lá da cortina de separação, havia então um segundo compartimento, onde se encontrava apenas um móvel, a Arca do Concerto. Ele era o símbolo do trono de Deus, da presença do Altíssimo. E dentro dessa arca estavam ali as placas de pedra com os 10 mandamentos. E essa arca estava coberta por uma tampa que era chamada o propiciatório, e sobre essa tampa haviam 2 anjos de ouro que estavam voltados um para o outro. E entre esses 2 anjos era ali que se manifestava precisamente o brilho da glória de Deus, chamado como o Shekinah. Ora, nós entendemos então que o que é que acontecia precisamente aqui neste lugar. Durante todo o ano, o povo de Israel vinha ao santuário, particularmente fora, no átrio. E através da morte de um cordeiro inocente, que ali era entregue, era sacrificado, era através desse ritual que era assegurado o que é o perdão dos pecados. Este cordeiro era queimado no altar dos holocaustos, fora do santuário, mas esses pecados, obviamente, simbolicamente, eles não desapareciam. Eles eram transferidos para o santuário através do sangue daquele cordeiro que era aspergido. Onde é que ele era aspergido? Dentro do lugar santo e junto à cortina de separação com o lugar santíssimo. Este ritual celebrava-se ao longo de todo o ano e realizava-se onde? No pátio exterior, no altar e depois no lugar santo. E todo este ritual, este ministério, ele era oficiado pelos sacerdotes. Então, o que aqui acontecia era que, simbolicamente, ou se quiser de uma forma figurada, obviamente, o santuário ficava contaminado, porque todo este sangue que há ali, ele representava o pecado de todo o povo. É por isso que acontecia uma coisa muito importante, é que uma vez por ano havia um ritual muito especial, uma celebração religiosa, que era chamado precisamente o Dia das Expiações. Neste dia só o sumo sacerdote, só e apenas ele, é que podia oficiar. E nesse ritual o que acontecia? Eram escolhidos 2 bodes, um que era o bode para Deus, o texto designa assim, e o outro o bode para Azazel, ou o bode emissário. O primeiro bode era sacrificado, mas não eram confessados os pecados sobre ele. Então, com esse sangue não contaminado, o sumo sacerdote entrava não agora no lugar santo apenas, mas ele ia até ao lugar santíssimo, ali à presença do próprio Deus. E era ali que ele aspergia esse sangue sobre o propiciatório. E então, simbolicamente, purificava o próprio santuário. Ou seja, era como se todos os pecados que tinham sido acumulados durante o ano agora eram transferidos para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote saía do santuário, ele colocava as mãos sobre a cabeça agora do bode emissário e transferia para ele os pecados. Ele ficava como se fosse com a culpa. E então esse bode, que simboliza, portanto, o autor do pecado, o pai da rebelião, o inimigo de Deus, ele agora vai como que carregado com todos esses pecados. E ele não é sacrificado, ele é enviado para o deserto. Ora, era assim que se realizava este extraordinário ritual de purificação do santuário. Neste cerimonial havia 2 figuras que eram absolutamente centrais. Uma delas era o cordeiro. E o cordeiro, ele obviamente era central porque ele era sacrificado e o seu sangue era derramado para perdão dos pecados. Mas a outra figura central era a figura do sacerdote. Porque ambos representavam Jesus Cristo. Ora, o que é que nos diz a palavra de Deus? Podemos referir-nos a 2 textos que nos ajudam a compreender a importância destes símbolos. Vamos ler João, capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte:
No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, muitos que se calhar podiam nesta hora dizer, decore comigo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, portanto, ele incorpora este símbolo, ele é o Cordeiro de Deus. Mas quando chegamos a Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 1, o que é que lemos? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. E o apóstolo falava sobre este sumo sacerdote referindo-se a Jesus como o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote que está no céu. Então, nós confirmamos precisamente este simbolismo quando vamos a Hebreus, por exemplo, no capítulo 9, onde aí é dito declaradamente o seguinte. Quando lemos os versículos 11 e 12, eu até vou ler aqui na minha Bíblia, e diz que, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, este dia das expiações, que nós tivemos aqui a resumir, ele não era um dia como qualquer outro. Era um dia solene, era um dia de profundo exame de coração, de contrição por parte do povo, de arrependimento. Porquê? Porque todo o povo participava e reunia-se ali ao redor do santuário. Na verdade, este dia era considerado, visto como um autêntico dia de juízo, um dia de julgamento. Aliás, o capítulo 7 de Daniel refere-se precisamente a isso. Recorde-se o seguinte, eu estive a dizer que o santuário ele era contaminado ou profanado. Mas como é que isto acontecia? Nós podemos, na verdade, ler o texto, o que é que profanava o santuário. Quando nós lemos textos como Daniel 8, no capítulo 11, ou 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós temos um conjunto de textos que nos indicam como é que o santuário era, na verdade, profanado. Então, o que podemos dizer é que é o pecado que profana precisamente o santuário. Talvez até possamos fazer aqui o seguinte, eu vou aqui a Hebreus, no capítulo 2, e para ganharmos aqui algum tempo, vou ler apenas um destes textos, e quando vamos ao capítulo 2 e o versículo 17, nós lemos pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, ou seja, para expiar os pecados de todo o povo. Então, nós aqui temos. O que acontece é exatamente isto. Foi o pecado, o aparecimento de um poder rebelde, de um poder blasfemo, que nós já conhecemos. Esse poder, ele tem precisamente essa designação da ponta pequena. É um poder que se vai levantar contra Deus. E o que ele quer ocupar, o que ele quer usurpar, é o lugar de Deus e a adoração que é devida. Esta usurpação, ela iria até onde? Até ao ponto de procurar substituir Jesus no seu ministério sacerdotal em nosso favor. Que é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Por isso é que uma pergunta muito importante é como é que este poder religioso podia profanar o santuário de Deus? Ora, nós nos textos que já estivemos a ler, vimos que este poder levanta-se contra Deus porque ele quer ocupar o lugar de Deus e destruir o seu povo. Deixe-me agora mostrar-lhe um texto, um conjunto de textos muito claros que mostram como precisamente o entendimento da Igreja Cristã histórica em Roma sempre foi um entendimento sobre o seu papel. Para isso eu gostava de lhe mostrar, para que fique claro diante de todos nós, o que encontramos, por exemplo, no Catecismo da Igreja Cristã, Católica, que diz o seguinte, portanto, é uma autoafirmação. Aqui só estamos a ler a maneira como o cristianismo histórico entende o seu papel. E é-nos dito o seguinte, na Igreja está depositada a plenitude dos meios de salvação. Estou a ler uma versão de 1993, do Catecismo
em português. Mas à frente, na secção 982, é dito o seguinte: não há qualquer falta, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Repare, o que eu estou a partilhar consigo não é nenhum segredo, pelo contrário, esta é a visão que a Igreja tem sobre si mesma. É uma visão teológica. A pergunta agora, muito importante, quando uma Igreja afirma que ela tem depositada a plenitude da salvação e que pode perdoar qualquer pecado, a pergunta que importa fazer é o que é que a Bíblia diz sobre este texto. É por isso que nós precisamos, de facto, de entender as respostas bíblicas sobre este tema. Eu vou-lhe propor 3 textos que precisamos de considerar. Quando chegamos à nossa Bíblia e no livro de Atos, eu vou ler aqui no capítulo 4 e no versículo 12. E o que o texto diz é exatamente o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É isto que a Bíblia ensina. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, disse uma frase muito importante que eu vou partilhar consigo. Isto encontra-se em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o único mediador. O Deus feito homem, Jesus, que assumiu a carne humana. E em 1 de João, portanto temos palavras de apóstolos diferentes, em 1 de João, no capítulo 1, propõe-lhe o seguinte, precisamente nos versículos 8 até ao 10. E a mensagem da parte do apóstolo é a seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. 3 textos de uma profundidade e de uma clareza muito, muito importante. Como é que este poder, a tal ponta pequena, um poder religioso, universal, agora podemos responder, como é que ele profana o santuário? A resposta é muito clara: anulando o valor do sacrifício de Cristo. A Igreja, de uma forma oficial, pública, como lemos, ela apresenta-se como sendo a detentora do poder de perdoar e como sendo depositária dos meios de salvação. Mas a verdade é que a Bíblia nos revela, em total oposição a esta hipótese, que quem pode perdoar pecados é única, exclusivamente Deus. Em segundo lugar, de que Cristo é o único mediador, o único intermediário. É o único que tem nele as características que permitem a salvação. Nenhuma igreja, nenhum líder religioso o pode afirmar. Portanto, quando alguém, qualquer pessoa ou entidade, anula o valor do sacrifício de Cristo, o que esse poder religioso faz é aniquilar aquele que é o único meio de salvação e de perdão que Deus concedeu ao homem. Uma outra forma que podemos dizer, há pouco referi-me a ela, agora gostava de dar-lhe um pouco mais detalhes históricos, porque estamos a entender precisamente uma evolução histórica, que é isso que a profecia nos revela. Eu dizia que uma outra forma que precisamente o cristianismo histórico encontrou para profanar o santuário de Deus foi através da venda de documentos que permitiam cumprir a função de Cristo. É exatamente isto. Elas foram chamadas as indulgências. Era um perdão concedido a alguém a troco de dinheiro, de valor. Isto é, se uma pessoa tivesse dinheiro ou influência, ela podia
comprar o perdão. A quem é que ela o comprava? Ela comprava a quem se dizia ter a prerrogativa, como já lemos, de ter a salvação e o perdão. Portanto, na verdade, uma pessoa não tinha que se arrepender, não tinha que passar pelo processo de arrependimento, o que estava tipificado pelo sangue derramado, pelo ato de ir à presença de Deus. Não. Dependendo da soma que se pagasse, o perdão podia ser extensivo à pessoa, a qualquer tipo de pecado e até a todos os seus familiares. Isto podia aplicar-se a todos os pecados passados, a pecados futuros e a pecados de pessoas que inclusivamente já tivessem morrido. Eu tenho para lhe mostrar uma cópia, digamos um exemplar, numa imagem, precisamente, de uma indulgência vendida por um dos mais famosos vendedores destes documentos, João Tetzel, em 1517, com a autorização de Roma e do Papa, vendia precisamente esses documentos. Vou ler para si a tradução do que diz este documento. Pela autoridade de todos os santos e em misericórdia perante ti, eu absolvo-te de todos os pecados e crimes e dispenso-te de quaisquer castigos por 10 dias. É isto que estava escrito. Foi isto que historicamente aconteceu durante o período dessa ponta pequena da profecia. Ora, como já vimos, a Bíblia diz claramente que só há uma forma de ter acesso ao perdão dos pecados. É através de Jesus e do arrependimento sincero da alma que o busca. Não através de dinheiro, de influências, de qualquer tipo de poder humano. A venda de indulgências foi uma forma histórica, um exemplo de como a Igreja cristã, histórica, tornou inútil, desvalorizou, tornou desnecessário o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Na verdade, a Bíblia, ela diz-nos que os nossos pecados são perdoados por uma razão. Porque Jesus, ele assumiu e ele pagou a culpa que estava ali associada aos nossos pecados. Porque Jesus levou sobre si mesmo as nossas culpas. Ele assumiu na cruz do Calvário uma culpa que não lhe pertencia porque nunca pecou, mas que era nossa. Ele aceita o pecador arrependido. É ele que perdoa. Isso era exatamente o que estava representado e simbolizado no santuário. Assim como o sangue derramado do cordeiro ficava impuro, porquê? Por causa precisamente dos pecados que o pecador confessava sobre o animal, esses pecados agora eram levados para o santuário pelo sacerdote. Recorde-se o que eu estive a dizer há pouco. É isto que acontece com o pecador. Mas como? Temos que matar animais? Não. O pecador confessa os seus pecados a Cristo e aceita a sua morte em seu lugar. Reconhece que ali era ele que devia estar ali. Então, através desse processo espiritual, íntimo, os pecados são pela fé, que esse é o exercício que tem que se fazer em Jesus, é como se os pecados fossem transferidos para o santuário. E esse santuário é a cruz de Cristo. Lá eles ficam depositados. Isto significa que sem a morte de Cristo não haveria perdão. Sem a morte de Cristo não haveria salvação. Entendemos por isso que ao assumir este ato de vender o perdão, o que a Igreja fez foi destruir o valor e a necessidade do sacrifício de Cristo. Há uma pergunta que eu acredito que poderia surgir agora na mente, quem sabe, de alguém que me esteja a escutar. Então, porquê que é necessária a purificação do santuário? O que é que se passava no santuário israelita para que isto fosse uma necessidade? Quando olhamos para a realidade desses rituais, entendemos o porquê. O pecador confessava as suas faltas sobre a vítima inocente. Este é o aspecto muito importante. Por isso é que o animal era levado, um animal puro e inocente, e o pecador espiava, reconhecia as suas faltas sobre o animal inocente, o cordeiro. E o que é que acontecia a esse animal? Era morto. O sangue do cordeiro, que tinha sido contaminado, o cordeiro era puro, mas o seu sangue tinha sido contaminado pelos pecados, então era esse sangue que era levado para o santuário. E, portanto, simbolicamente o que acontecia é que os pecados eram transferidos para dentro do santuário. Ficavam como que depositados ali até quando? À espera que chegasse o dia das expiações.
como já lhe expliquei atrás. Agora podemos ligar melhor estas coisas. No momento em que eram retirados do santuário, estes pecados, então, depois de serem, obviamente, levados à presença de Deus, quando o sumo sacerdote saía, então eles eram transferidos para o bode, aquele bode Azazel. Um bode que podemos então entender, cuja única explicação possível, uma vez que o outro bode, já o seu sangue tinha sido levado para dentro do lugar santíssimo, então a única explicação possível é que este bode representava Satanás e por isso ele era levado para o deserto não sacrificado. E ele ficava ali como errante com esses pecados. O que significa que o santuário em Israel, naquele preciso momento, ele ficava puro. Ele era totalmente purificado. Ora, é exatamente isto que se passa conosco hoje. O que é que podemos dizer que se passa na realidade agora espiritual? Quando nos arrependemos, o que nós fazemos é pedimos perdão a Deus, aceitamos o sacrifício e então os nossos pecados são perdoados. E o que é que acontece a esses pecados? Eles são transferidos para o santuário e aí eles ficam depositados. O santuário que está no céu. E em terceiro lugar, o que é que podemos dizer? Que é necessário que estes pecados sejam eliminados, tal como acontecia precisamente no santuário terrestre. Ora, a responsabilidade deles, estes pecados, têm que ser purificados ou eliminados até que finalmente o preço definitivo da culpa de todo o pecado seja colocado sobre aquele que é o pai do pecado, o acusador dos irmãos, Satanás. Por isso é que a experiência que os crentes hoje vivem é a experiência que estava simbolizada no santuário. Mas aqui levanta-se, obviamente, uma questão muito importante. Que santuário, então, será este? Nós agora, obviamente, já não temos aqui um santuário físico, não estamos a matar animais, estamos a falar de uma dimensão, obviamente, espiritual. Então, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. E a verdade é que, na Bíblia, nós podemos dizer que ali descobrimos boas novas. E estas boas novas, elas vêm-nos precisamente do santuário de Deus. Ora, vamos ler então alguns textos bíblicos, 2 textos em particular, que nos podem ajudar a entender melhor do que é que estamos a falar. Eu proponho, por isso, ler agora aqui Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 23, do capítulo 9, uma descrição que é muito importante para nós. Vou fazer uma leitura, ainda são alguns versículos, mas valerá a pena fazermos esta leitura. Veja, Hebreus 9, a partir do versículo 23, diz o seguinte: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém ele entrou no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Não, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado, morreu uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo oferece-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Espero que tenha tomado atenção, porque aqui nós temos uma descrição exata da relação entre o que se passava no santuário terrestre com aquilo que Cristo está a operar agora. E proponho-lhe ainda um outro texto, mais curto, Apocalipse capítulo 11, no versículo 19, que nos diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Repara então que destes textos bíblicos nós compreendemos o quê? Que existe um santuário no céu. E é lá que Cristo está a oficiar agora, em que papel? Como nosso sumo sacerdote. E é por isso que é lá nesse santuário
que estão depositados os nossos pecados. E assim sendo, o que é que nós podemos dizer? Que é necessário que esses pecados sejam eliminados, porque eles representam ali o mesmo que acontecia no santuário na terra. O santuário é purificado através de quê? Do ministério de Cristo, agora no santuário verdadeiro. E também é necessário que a culpa dos pecados seja atribuída ao seu causador, Satanás. Esta é a forma da história encaixar perfeitamente. A história profética e a história do que acontecia em Israel. O pecado vai ser expiado e eliminado e então Jesus voltará para quê? Para libertar os seus filhos. Esta é a sequência, precisamente, dos acontecimentos. Por isso é que podemos dizer que, na verdade, esta descrição feita em Daniel, ela não podia tratar-se, obviamente, do santuário terrestre, ou do templo, ou dos santuários em Israel, porque, na verdade, eles já não existem, e já não existem, aliás, há muitos séculos. Basta pensar que o primeiro tabernáculo, ele terminou por volta do ano 966 a.C., e que o Templo de Salomão foi destruído no ano 586 a.C., por Nabucodonosor. Ora, o Templo de Herodes, ainda hoje me referi rapidamente a isso, foi destruído no ano 70, agora depois de Cristo, pelos romanos. Estes, nós sabemos que foram santuários destruídos. Mas há um santuário celeste. E esse, obviamente, não está sujeito a estas circunstâncias ou a poderes que o conquistem ou a eventos terrenos. Mas podemos dizer que ainda nos falta responder a uma pergunta. Então, quando? Quando é que este acontecimento extraordinário vai ter lugar? Quando é que começaria a realizar-se a purificação do santuário celestial? Recorde-se de que o texto de Daniel, na visão, no versículo 14, dizia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que período de tempo é este? Se fossem dias literais, então isso significava que não chegariam a 7 anos. Ora, recordemos que o livro de Daniel tem que ver com o tempo do fim. Logo, não se pode tratar de um período físico ou literal de 2.300 dias. Logo, só pode ser um período profético, aliás, na mesma lógica do que já tínhamos feito e visto no capítulo 7. Ora, nós já temos uma chave bíblica para nos ajudar a desvendar este tipo de períodos proféticos. Qual é essa chave? É que um dia profético equivale a um ano literal. E por isso é que nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 4 e versículo 6, que nos diz precisamente que um dia profético equivale a um dia literal. Então, isto significa que nós podemos entender, sendo assim, que a profecia nos fala de um período de 2.300 anos, que deveria começar no tempo de Daniel e que ia estender-se até à purificação do santuário. Ou seja, que vai desde o juízo, o início do tempo de um juízo especial, em que o povo de Deus começa a ser apresentado diante do tribunal, até quando? À eliminação total do pecado. Várias vezes, no capítulo 8 de Daniel, que estamos a estudar hoje, é mencionado o facto de que esta visão seria para daí a muitos dias, ou seja, que esta visão só se ia realizar no fim do tempo. É por isso que nós podemos ver, por exemplo, a forma como Gabriel, o anjo, se expressa no capítulo 8, no versículo 17, quando ele diz as próprias palavras, ele diz, porque esta visão se realizará no fim do tempo, como lemos há pouco. Isto significa o quê? Que quando compreendemos, como diz o versículo 19, o 17 já lemos, o versículo 19 diz, te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, e mais uma vez diz, ele se exercerá no tempo determinado, que é o chamado tempo do fim. E depois no versículo 26 volta a dizer, a visão da tarde é verdadeira, tu porém encerra a visão, porque só se cumprirá daqui a muitos dias. Então, o que nós compreendemos é que isto confirma aquilo que temos estado a dizer. Não pode tratar-se de um período literal de tempo, obviamente, porque senão esse período nunca chegaria ao tempo do fim.
Então, chegamos agora a um ponto muito importante. O que nós estamos, na verdade, é diante de uma descrição pormenorizada de eventos, uma série de eventos, que todos eles são muito importantes para nós, que vivemos no tempo do fim. O tempo em que se vai cumprir e finalizar este ciclo profético. Lembre-se que nós temos falado diversas vezes de que os 3 capítulos proféticos são paralelos. O capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8. O que é que significa serem paralelos? Que eles tratam todos do mesmo tema, mas que vão acrescentando ou pormenores ou fazendo como que um zoom em diferentes áreas da visão. É por isso que eu lhe proponho uma espécie de comparação que nós podemos fazer entre estes 3 capítulos. Repare, se no capítulo 2 nós tínhamos a sequência dos reinos, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos da Europa, tínhamos depois então um salto apenas para quê? Para o reino de Deus que vinha naquela pedra. Em Daniel, note que temos exatamente a mesma sequência de Babilónia até Roma, mas depois temos um conjunto de novos detalhes. Temos a informação sobre os tais reinos da Europa, assim como temos a Roma religiosa e um período profético de 1260 dias, que vai até 1798. E então temos o início do juízo. E finalmente, em Daniel 8, a sequência dos reinos ela é mais curta, temos apenas a referência à Medo-Pérsia e à Grécia, e depois uma referência que basicamente salta para a Roma religiosa e agora coloca um tempo profético de 2300 dias. Agora, em vez de dizer que se inicia o juízo, que é a expressão que nós temos no capítulo 7, e isto é muito importante notar, que se no capítulo 7, a seguir ao tempo profético, com uma cronologia, diz que inicia o juízo, agora no capítulo 8, é uma expressão equivalente, mas que diz o santuário será purificado. Então, se no capítulo 2 podemos dizer que Cristo é apresentado como o rei, no capítulo 7 ele é o juiz, no capítulo 8 ele é o sumo sacerdote. Depois de todas estas visões dos 3 capítulos, podemos dizer que o reino será estabelecido. O que é que nós temos então como um entendimento? É que Cristo está a ser revelado. No capítulo 2, vou reforçar esta ideia. Cristo, ele é revelado, ele é o centro da mensagem profética e Cristo aparece como o rei que vem do céu para governar sobre toda a história. Já no capítulo 7, Jesus aparece, ele é o centro da profecia, porque Cristo é revelado como sendo o juiz. Os livros foram abertos e Cristo vai julgar o povo até que venha. E no capítulo 8, Cristo é apresentado como o sumo sacerdote, aquele que está a fazer mediação e representação para que seja possível o perdão dos pecados. Porque se ele não fosse o sumo sacerdote, então ninguém passava no juízo. Porque ninguém estaria por si mesmo em condições de ser julgado de forma positiva. Perdão. Isto quer dizer o quê? Que segundo o que se passava no santuário terrestre, esse serve como uma metáfora, Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que virá como rei, ele está neste momento no santuário celeste. Perdão. E o que ele faz é isto. Ele faz a expiação dos pecados. Muito importante compreender o que é que isto significa. Significa que nós estamos hoje a viver precisamente nesta fase. Aquela fase que anteriormente vimos era a fase do juízo. A palavra de Deus, por isso, convida-nos para nos prepararmos para este juízo. Ora, o texto de Apocalipse 14, já nos temos referido a ele algumas vezes. Ele diz que é hora de temer a Deus, de dar-lhe glória e de o adorar, precisamente porquê? Porque é vinda a hora do seu juízo, porque Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da criação, mas Ele é também o Senhor que pode eliminar e perdoar pecados. Nós lemos, de facto, na palavra de Deus
que Deus, Ele nos permite, através de Cristo, ir à presença de Deus. Deixe-me partilhar consigo alguns versículos que encontramos no capítulo 10 de Hebreus. O versículo 19, por exemplo, ele diz: tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Mas se lermos o versículo 23, ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. O versículo 21 dizia que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que é que tudo isto significa? Que se nós tivermos fé em Jesus, nós podemos entrar com ânimo, com confiança no santuário. Podemos aceder a Deus. Não precisamos de nenhum intercessor. Jesus é que está a interceder por nós. E esse é o grande motivo da nossa esperança. É por isso que podemos dizer que o juízo de Deus, este que foi anunciado para o tempo do fim, não é um tempo de terror ou de medo, ao contrário. Este para os filhos de Deus que o buscam, que lhe apresentam com arrependimento os seus pecados e o confessam. Este é um tempo de paz, de segurança. Porque se nós buscarmos a paz com Deus e se nós nos voltarmos para Jesus e para o seu sacrifício, nós podemos ir com ousadia, é isso mesmo, à presença de Deus. Na verdade, o apóstolo João deixou-nos um conjunto de mensagens que eu gostava de relembrar nesta hora. 1 de João capítulo 4, alguns versículos. Nisto se manifestou o amor de Deus para connosco. Onde é que está a manifestação do amor de Deus? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. O versículo 10 diz que nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, quase que podíamos dizer de cor, como eu estou a dizer, mas que Ele nos amou a nós. E o versículo 17 diz que nisto é perfeito o amor de Deus para conosco. E agora nota um ponto muito importante. O texto diz para que no dia do juízo tenhamos confiança. É um texto que confirma aquilo que estávamos a ler aos Hebreus. O apóstolo João diz que podemos ter confiança no dia do juízo. E porquê? Ele diz: porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Isto é o Evangelho que, na verdade, nos é revelado ao longo de toda a Bíblia e de forma particular na profecia. Nós não precisamos de ter medo do juízo. Precisamos de temer a Deus para não ter medo do juízo. Porque o juízo é o instrumento através do qual Deus vai resolver de vez o problema do pecado. E este é o elemento que eu gostava que hoje pudesse fixar bem na sua mente depois deste olhar profético. O problema do pecado é resolvido precisamente porque Deus está no santuário e ali Jesus Cristo exerce o seu ministério. O juízo é uma manifestação extraordinária do amor de Deus. O Salmo diz-nos que nós podemos confiar em Deus, podemos depositar nele toda a nossa confiança. Este é um assunto que é de importância para nós, porque o que está em jogo é o nosso destino eterno. O tema desta profecia que estudamos no capítulo 8 de Daniel, podemos dizer que é o tema da salvação. Porque se nós aceitarmos Jesus como aquele que está do nosso lado, se nós aceitarmos Jesus e o confiarmos nele como nosso advogado, aquele que no juízo luta a nosso favor, se nós o reconhecermos como sumo sacerdote, aquele que nos representa, então a salvação é uma porta aberta diante de nós. É óbvio que, como em tudo o que tem a ver com o projeto de Deus, desde o princípio, a perdição também é um caminho possível. Depende apenas de nós, porque se o rejeitarmos, se nós não fizermos caso de Deus, dos seus avisos, dos seus apelos, se nós quisermos encontrar um substituto ou vários substitutos, sejam eles entre homens, sejam eles em deuses, santos, imagens ou na própria igreja, qualquer que seja,
Se alguém ou alguma entidade ocupar o lugar que pertence a Jesus, então nós estamos a fazer a nossa escolha. Mas o céu, esse está muito perto de nós quando depositamos em Cristo toda a nossa confiança. Quando pensamos que Jesus está agora, neste preciso momento, a interceder por nós para que sejamos perdoados e aceitos na família de Deus, que tipo de sentimentos é que nós podemos ter? Aí podemos juntar-nos ao apóstolo e reconhecer que dele vem esta paz que excede todo o entendimento. Na verdade, é extraordinário podermos saber que nós temos um Deus que está tão do nosso lado e da nossa causa que ele enviou Jesus para nos libertar da condenação e para interceder diante de nós no tribunal. Chegamos ao fim deste estudo do capítulo 8 do profeta Daniel e ficamos a saber isto, que neste momento decorre o juízo durante o qual Deus vai ali olhar a vida de cada ser humano, onde as nossas escolhas e o nosso pecado está em causa. Mas ficamos a saber que temos um advogado e, sobretudo, neste capítulo 8, o intercessor, o sumo sacerdote. E por isso ele está a eliminar os pecados de todos aqueles que o amam e que escolhem submeter-se à sua soberania. É verdade que, no final, Daniel ficou sem forças. O texto diz que Daniel enfraqueceu e ficou enfermo durante alguns dias. Ficou sem forças porque ele não compreendia o alcance desta visão. Mas nós que hoje temos um alcance diferente, porque já estamos muito para lá da história, nós podemos dizer que estamos às portas do acontecimento mais extraordinário e mais espantoso de todos os tempos. O capítulo 8 de Daniel, o que nos diz, na verdade, é que nos aproximamos a passos largos do momento em que Jesus Cristo vai regressar a esta terra para estabelecer o reino de Deus. E em breve, então sim, o tempo do juízo vai terminar. É por isso que a pergunta mais importante diante de todo este conhecimento é se nós estamos preparados para esse momento. O desafio que lhe deixo é que faça da sua preparação a prioridade na sua vida. Confie em Deus e no que Ele está a fazer. Use esse poder de reconciliação e de perdão. Ore. Confesse a Deus os seus pecados. Procure na palavra de Deus de que formas é que pode colocar-se debaixo da sua soberania, conhecendo a sua vontade. E procure encaminhar a sua vida de acordo com a sua vontade. E faça dessa preparação o seu levantar e o seu deitar. E poderá viver cada dia na segurança de que até que Jesus volte, Ele está a lutar por nós, a nosso favor. Que Deus lhe dê esta experiência, esta confiança todos os dias da sua vida. Muito obrigado por ser juntado a mim em busca da verdade, mais uma vez, hoje aqui no livro do profeta Daniel, que agora aqui se encerra. Voltamos a estar juntos no próximo episódio para estudarmos o capítulo 9 do livro de Daniel. Até lá, que Deus o abençoe. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim.
que esperamos, Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem pecador. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim me esperam por ti e por mim. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado, sim, dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem pecador. Vem já. Quantas vezes eu me sinto só, abatida e com problemas sem solução, e parece que não tem ninguém pra me ouvir e dar um pouco de atenção. A tristeza toma conta da vontade de desanimar. Eu me sinto tão sozinha e sem forças para lutar. Mas Cristo diz, não
Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer que Ele existe. Seu amor é sem limites. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci o mundo, te tirei do poder das trevas, te coloquei num lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor que é sem limites. Basta crer.